Hoje é dia 8 de junho de 2023 e estamos aqui com mais uma aula. Hoje é a continuação de gatilhos mentais. Vamos trabalhar vendas com Neto Guimarães, José Neto Guimarães. Boas notícias. Pode abrir o áudio, quem levantou a mão e já começa. Eu tenho uma boa notícia. Enquanto a concorrência dorme, nós fazemos negócio. Ontem, fomos à casa de um cliente. Eu conheci ele no Uber, né? Meu carro, bateram no meu carro, então eu estou sem carro esses dias. Então, o que aconteceu? Peguei em Uber para fazer negócios nesses dias atrás aí. E aí, trocando ideia com ele, conversando sobre a vida dele e tudo, ele falou que precisava, então, aumentar a renda. E aí, consegui na casa dele ontem. E o que aconteceu? Estava lá com a família e tudo. Entendeu o negócio, entendeu tudo que eu falei. Vendemos um Relax System, mais alguns produtos Energy. Foram quase R$19 mil em vendas. E ele está dentro do negócio. Segunda-feira, vou levar ele na Vital para apresentar ele para todo mundo e já pegar o RS dele. Parabéns, gente! E outro detalhe, eles vão sair de férias. Agora vão para João Pessoa, lá na Paraíba, sabe? E algumas cidades próximas, Natal também. E eles já estão querendo levar para os familiares deles. Puxa vida. Parabéns, Euler. Parabéns mesmo. Obrigado. Uau. Olha aí, gente, contato frio. Quem nunca pegou Uber? E pegou o contato. É o Próximo. foco. Foco é energia, né, Neto? Próximo. Vai lá, Lúcia. Hoje, às 14 horas hoje, eu vou levar uma palmilha e um bracelete para mandar para o Canadá e já vou fazer a apresentação para um casal que eu vou estar nessa mesma casa. A irmã dele está indo para o Canadá, já usa os produtos, vai levar para o filho e eu vou aproveitar e fazer a apresentação dos produtos para esse casal que é irmã dela. A boa notícia de hoje. Meu Deus, que bênção. Parabéns, Lúcia. Obrigada. Uhul! E com vocês, Neto Guimarães, vamos lá. Bom dia, pessoal. Ontem falei bastante de gatilhos mentais e faltou alguns, né? Porém, ontem ficou legal o negócio das perguntas, né? E quem quiser fazer alguma pergunta aí, quem quer fazer pergunta ou ninguém quer fazer pergunta? Netão, Fala. quem esteve aqui ontem, quais foram os gatilhos que você falou, que você passou? Quem lembra de alguns? O que você acha? Começa você aí, vai lá, Giba. Reciprocidade, vai lá. Compromisso e coerência. Contraste e ancoragem. Afeição. Contraste e ancoragem para gente que vende colchão é maravilhoso, né? Deixa os outros falar. Quem mais lembra de algum? Afeição e escassez. É isso. Já falou todos. Isso mesmo. Não, tem mais um. Tem o último aí. Não, é escassez, ele falou. Prova social. Ele ia falar um pouquinho mais, mas a prova social também. Autoridade. Não, você não falou muito de autoridade. Não falei de autoridade? Então tá bom, vou começar. Então eu vou falar de prova social de autoridade. Autoridade é assim, ó. Como é que posso explicar de uma maneira correta, assim, mais tranquila? Existe também um gatilho mental de autoridade. Por exemplo, você já viu, e os marketings aí usam bastante, né? Vou dar um exemplo. O que você acha de um creme dental, que existe uma propaganda aí na televisão, se fosse um monte de advogados, né?
tudo com terno, ou então dentro onde o juiz lá com o martelo na mão, falando para você, olha, eu escovo o dente com tal creme dental. Você teria... eles são autoridades, porque eles são autoridades, porém são autoridades da lei. Então, se eles falarem que escova os dentes com tal coisa, você vai botar uma fé, porém... Agora, você já viu que existe um principal, né, que eu lembro, são vários, porém tem um principal que fala assim, quando vai na propaganda, geralmente o cara está numa cadeira de dentista, ou então o pai dele é dentista, aí fala assim, a respeito do creme dental, ô filho, mas usa tal creme dental assim, assim, e no final a propaganda fala assim, 97% dos dentistas indicam Colgate. Aí por que eles usam o cara de branco, o dentista, e fala que 97% dos dentistas indicam o creme dental X? Por que você acha? Quem quiser responder, por que acha que eles falam isso? Vamos, gente, essa tá facinha. Acabou de falar um nome aí. É porque a autoridade, é entendeu? dentista, né? E o Dentista. dentista é o quê? O dentista é o quê? Ele é autoridade, ele que trata dos dentes. Parabéns, é isso aí. O que inconscientemente aciona no cérebro das pessoas que estão assistindo aquela propaganda? O gatilho da autoridade. Você vê como é que é? Vou dar outro exemplo. Euler, imagina... Aí o Euler, quando eu chamar aí, deixa aberto, tá? Porque aí eu respondo. Euler, imagina a Sophie, não vai acontecer, lógico, mas digamos que ela passe mal, você leva ela no médico, ok? Certo. E aí o médico fala assim, dá uma olhada e fala assim, olha, tá aqui, você vai naquela sala ali, ó, e você coloca, tem um sorinho meio avermelhadinho, é para colocar no braço esquerdo, e tem um sorinho meio amareladinho, que é para colocar no braço direito. Aí você vai lá, você questiona alguma coisa? Sim, Você questiona por quê? sim, eu tenho que saber o que está acontecendo, o que Não, aí vai ele fala, colocar ó, no remédio. não, é porque esse aqui é o remédio que ela precisa, esse aqui é o outro remédio que ela precisa. Né? Mas eu Aí o preciso que você saber faz? o que vai acontecer, então, com esse remédio. Ela vai Né? melhorar. Com esses dois remédios aqui, ela vai melhorar. Na verdade, não questiona, não. Nem a Não, vacina, foi só enfiando, todo mundo só foi tomando. Quem não, questiona? mas mesmo que questione, quando ele dá a explicação dele, vai lá, Euler. Mesmo que você questione, aí o médico explica. Aí você faz o quê? Aceita, Explica né? que vai Porque ele é melhorar. autoridade. Ah, porque ele é autoridade. Aí vamos supor, aí chega lá, a enfermeira fala assim, não, eu não vou aplicar isso não, eu vou colocar o vermelho. O que você faz? Tá, vou acreditar mais no médico que na enfermeira. Ah, não, mas a enfermeira, não, mas o médico está errado. Eu vou colocar o vermelho. Dá o bracinho dela aqui que eu vou colocar o soro vermelho. Não vou colocar nem o verdinho, nem o amarelinho. Eu vou colocar o vermelho. O que você faz? Não, fala, não vai colocar, não. Você vê, Por você não quê? estava nem acreditando direito no médico, agora você está brigando pelo médico. Por quê? O que acionou lá dentro da sua cabeça? É o gatilho da autoridade, né? Porque ele conhece, entendeu? Você está pensando Você não está pensando em nada. Simplesmente acionou na sua cabeça o gatilho da autoridade. Então, você vê quão importante é quando o monitor fala do especialista. Você vê? É que as pessoas falam, fala do especialista para não ter credibilidade. Não é para ter, é lógico, é para ter credibilidade. Porém, lá na cabeça do cliente, aciona um gatilho mental de autoridade. Olha, tá vendo esse cara? Esse cara aqui, ó, vou trazer o cara aqui. O cara é especialista na área da saúde. Ele melhorou a qualidade de vida de várias pessoas. Ele entende tudo de água. Ele entende tudo de sono. O cara aqui é o mestre, por isso que a gente chama de especialista. Daí para frente, tudo que esse cara falar vira verdade, porque ele é especialista. Igual aconteceu aí no seu caso com o médico.
Você vê como é importante cada detalhe da nossa venda que vai abrindo aqui os gatilhos mentais? Verdade, entendeu? E muitas vezes não damos a devida importância, não fazemos da maneira correta, né? Isso, esse é o Faz todo detalhinho. sentido. Você vê? É o detalhinho que faz a diferença. Lembra que eu falei? A necessidade da compra ela é lógica e racional, mas a decisão ela é emocional. Essa é a verdade. Tudo que você comprou aí, você comprou pelo emocional. Depois a gente acha que foi o racional que comprou, por quê? O racional ele começa a tentar explicar por que o emocional comprou. Não, mas comprou por causa disso, por causa daquilo outro. Mal sabe que o neocórtex, o racional, ele não interferiu em nada. Quem decidiu tudo foi tudo límbico, com todos os gatilhos mentais. Reptiliano, límbico e neocórtex. Se saber esses três aí, legalzinho, não perde uma venda, hein? Ontem, para e analisa a sua venda de ontem. Você nem conhecia a pessoa. Com certeza você deve ter usado o gatilho mental de afeição. Você deve ter falado para o cara que também trabalhava numa empresa. É que vocês usam, vocês não sabem nem que estão usando. Eu trabalhei numa empresa, eu também tinha dificuldade, eu não via minha filha direito, eu trabalhava... é o gatilho mental da afeição, o cara se afeiçoou. E aí você foi usando gatilhos mentais. E pode olhar, o cara fechou ontem o negócio com você porque você conversou com o cérebro neocórtex dele ou porque você trabalhou muito no límbico? No límbico, então, literalmente, entendeu? Chegou no meio da apresentação, eu já estava assustado, entendeu? Eu falei, meu Deus, isso é uma aula. Tá? Você vê? É isso aí. Autoridade, você vê? Tudo isso aí vai construindo a venda. Quando chegar lá no fim, e o legal é que quando você vê que os gatilhos mentais estão sendo acionados, você vai acionando os gatilhos mentais. Quando chega do meio da apresentação para frente, você fica até tranquilo, dando risada, que você sabe que vai fechar negócio. Concordo com você. Realmente isso aconteceu ontem, entendeu? A mulher dele chegou no meio da apresentação, voltei rapidinho, dei uma reprisada ali e tudo, entendeu? Coloquei ela na Power Door também, entendeu? Um estado de alerta ali. E simplesmente dali foi só alegria. Aí a hora que ela deitou na maquete, entendeu? Ela tinha feito a cirurgia de apendicite e não tinha recuperado. Estava com dor 7. Ela levantou da maquete com dor 0. E ali, Parabéns, é isso aí. Nosso produto é fantástico. O produto é fantástico e a gente conhecendo todos esses detalhinhos aí, não tem como vender. Não tem como não vender. Neto, acho até interessante a gente incluir essa palavrinha. Por exemplo, quando chega na casa do cliente, você vai lembrar mais, quando falar especialista, incluir que é autoridade. Esse cara aqui é autoridade no negócio, escuta ele. Isso aí, pode introduzir. É isso aí, eu acho que deve incluir para você lembrar e fortalecer o poder. E se eu não estou sem monitor, eu sou autoridade. É isso aí. Fala que eu sou autoridade no assunto, E aí? É isso mesmo. Edmilson quer falar, Neto. Pode falar, Edmilson. Fala, Edmilson. Edmilson, abre o microfone aí, Edmilson. No caso do rapaz aí que fez a venda ontem, quando ele pega a UB, ele foi conversando e ele percebeu uma fragilidade do outro lado, não é isso? Que ela tinha feito uma cirurgia e estava sentindo muita dor. Isso aí foi uma parte de entrada e ele usou o gatilho, né? Ele usou o gatilho... Eu não sei para frente, mas eu tenho ideia de como começou a conversa. Aí o Euler pode me corrigir aí, viu, Euler? Eu vou traduzindo. Porque assim, eu trabalho com venda há muitos anos, né? Então, a gente sabe como que se encaminha para uma venda e como encaminha para uma negativa. A gente tem um caminho, e geralmente o caminho é o mesmo. Então, eu tenho certeza que o Euler pode até falar. Eu vou perguntar se vai respondendo, Euler.
Quando o Euler entrou no carro, eu tenho certeza que o Euler não foi falando pelos cotovelos. Olha, eu trabalho com isso, trabalho com aquilo. Lembra que eu falei ontem para vocês do saco de milho? Sim, jogar para os pombos. Nos pombos. Lá na praça tem muito pombo. Você pega aquele monte de milho e joga, os pombos vão É embora. uma ameaça para o pombo. Ameaça. Aí o que acontece? Vai jogando de milho em milho, daqui a pouco o pombo está comendo a sua mão. Então, eu tenho certeza que quando ele entrou no carro, o que ele fez? Ele não foi falando que trabalha numa empresa maravilhosa, porque ganha dinheiro, porque isso, porque aquilo. Eu tenho certeza que o Euler primeiro fez sondagem com perguntas. Primeira coisa, como é que você está? Você trabalha quanto tempo que você está no Uber? Você faz o quê? Você fazia o quê antes do Uber? É casado? Euler, responde para mim aí. Foi isso que você fez, Euler? Exatamente, você vai puxando a língua dele, entendeu? Deixa o cara falar, deixa acontecendo, faz um rapport, entendeu? E o cara vai dizer, ou seja, ele vai soltando. É automático, ele vai soltando. Mas ele já estava com um problema, não estava? Com a mulher? A mulher já não estava com problema, mas como é que ele sabe? Como é que ele descobriu? Não, mas aí o Euler foi sabido que quando ele foi entrando na conversa, que ele falou do problema, aí o Euler deu um espaço para ele entrar, não é isso? Na conversa? Quando ela fala, ele foi conversando. Não adianta ir afoito. Às vezes, não, lá no eu não estou querendo falar isso, não, Neto. Eu estou falando, por exemplo, um espaço. Se eu ver um cara com a mão assim, ó, se eu ver um senhor com a mão tremendo, aí já tem um espaço para mim, né? Como o bracelete ele é legal, né? Se eu ver um cara assim, eu já tenho uma chance de dar uma entrada numa conversa, não tem? E vamos lá, como é que você falaria? Como é que você falaria? Eu daria um bom dia, né? E aí eu começava a conversar com ele sobre aquele problema que ele tinha e eu poderia dizer que eu tinha uma solução. Não, você não pode falar da solução antes disso. Mas primeiro eu entrava no problema dele. Isso, você tem que ficar perguntando para o cara, primeiro perguntar tudo, saber tudo. Você entra perguntando do braço, eu vou perguntando, é aposentado, não é aposentado, mora com a mulher, eu vou batendo papo. Esquece venda no começo, tem que ficar aí 20 minutos batendo papo. Você vai descobrir, eu descubro quanto o cara ganha, por quê? Você está ruim da saúde, puta, deve ser difícil para trabalhar. Você fazia o quê? Eu fazia tal coisa. Puxa, depois que você ficou com esse problema na mão, deve ter caído a renda. Caiu porque eu parei de trabalhar, mas agora eu aposentei. E você vai puxando, vai conversando, e você mora sozinho, vai batendo papo. Esquece o bracelete. Faz o checklist. Sabe aonde que você tem que falar do bracelete? Na casa do cara. Na casa. Não é no meio da rua, não é. Eu tenho certeza que o Euler também só deu uma pincelada. Falou, eu tenho um negocinho aqui, mas o ideal é fazer na sua casa, que eu vou te explicar. É isso, Euler? Você fez a explicação na rua? Não, ele perguntava, entendeu? Se esquivava e tudo, entendeu? Porque, ou seja, a apresentação, ali eu não queria vender bracelete, ali eu queria vender um RS. Então, realmente tinha que ser na casa para fazer a apresentação, entendeu? Com tempo e tudo. Ele não vai entender. Ele estava dirigindo, entendeu? Ele não vai assimilar muita coisa. E ele que estava correndo, no final das contas, para você ter ideia, ele estava correndo atrás. Depois eu precisei viajar, entrei para BH, foi até voltar e tudo, e ele me procurando. E aí, quando a gente vai conversar? E aí, quando a gente vai fazer um negócio lá? Você vê? Lembra que eu falei, dá um milho de cada vez. Daqui a pouco, o que o rapaz aí estava fazendo? Não sei se ele está hoje aí, mas estava comendo na mão do Euler. Por quê? Porque foi soltando aos pouquinhos, não pode soltar aquele monte de coisa, porque muita promessa, o pessoal desconfia. Você tem que, você tem que criar curiosidade e mesmo ir mostrando meio que você não quer falar muito, quer falar, mas não quer falar, e isso cria curiosidade. E a pessoa na rua, você tem que usar um gatilho mental. Nós estamos falando de gatilho mental. Então, a pessoa na rua, você especula, pergunta, porque nós somos vendedores, nós temos que saber fazer pergunta. O negócio é fazer pergunta. Agora, qual é o gatilho mental que a gente pode criar na pessoa lá na rua?
é o gatilho da escassez. Qual o gatilho da escassez? Olha, eu estou só essa semana aqui nessa cidade, olha, estou fazendo um trabalho em outro lugar. Então, quer dizer, fica escasso. Outra coisa que eu uso bastante também, eu falo assim, olha, se você precisar mesmo, eu não te prometo, mas eu posso arrumar para você, ó, escassez. E a pessoa vai ter medo de perder, por isso que engatilha. Olha, eu não te prometo. Você vê? Nós sabemos que nós vamos dar massagem para o cara lá, mas tem que criar um pouquinho de dificuldade, não pode ser tudo jogado. Olha, eu não te prometo, viu? Mas eu vou ver se eu consigo uma massagem terapêutica, uma massagem japonesa, e se eu conseguir essa massagem, você aceita? Você e sua esposa? Ó, você está dando alguma coisa. Você está falando que você vai ficar fora da cidade. Então, aí você pode até introduzir a fala. Você aceita ou prefere perder a massagem? Ó, você aceita a massagem ou prefere perder a massagem? Geralmente, o que o cara fala? Aceita. Ô, Neto, assim que possível, chama a Débora, tá? A Débora quer falar, quer perguntar alguma coisa. Entendeu aí, Edmilson? Entendi, Neto. Obrigado. Entendeu? Vamos lá. Débora. Oi, Neto, eu não gosto do áudio agora, estou dando cabelo aqui. Vou ficar falando sem o áudio na imagem. Pessoal, desde ontem, né, eu estava vendo, daí o Edmilson entrou aí, e eu achei que talvez você tivesse que falar um pouco mais sobre isso, porque eu sempre te ouvi, e até troquei um portão no Fusca, por causa daquele boi que trocava lá, que você falava lá das coisas que fazia. Então, uma coisa que eu acho que é interessante é falar sobre a verdade. Porque às vezes as pessoas mental, quando você está falando, agora mesmo que você falou, vou dar um brinde, né? De presente. Aí parece que dá uma massagem. Aí parece que a gente está mentindo. Mas a verdade é uma forma de falar. Como você estava falando, e às vezes as pessoas não usam, ou de cor e tal, e eu está sendo só causa. Né? Então, essa questão aí da verdade e dos gatilhos mentais. Ô, Débora, eu não escutei. A única coisa que eu estou escutando é a respeito da verdade. Não dá para falar com a Débora agora, não. A Débora tem que ir num lugar melhor. Débora, você entende muito desse negócio de internet. Você encontra um lugar melhor, trabalha esse lugar aí que não dá para escutar, não, tá? Eu só escutei a verdade. Melhorou? Oi? Eu só escutei a respeito da verdade. Zete. Não dá. Você está num lugar. Você está num lugar, se você não pode nem abrir a câmera, você não está num lugar ideal. Não, mas não tem problema. Eu estou em casa, Zete. Não tem problema. Eu estou em casa. Vamos lá. Agora ficou bom o áudio. Agora melhorou. Vai lá, vai lá, Débora. Que eu estava no Bluetooth. Não entendi de novo. É o seguinte, estava no fone de ouvido, por isso. O seguinte, com relação à questão da verdade, entendeu? Porque, às vezes, mesmo onde eu ia falar, eu deixei, mas hoje o Edmilson já perguntou algumas coisas nesse sentido. Porque, às vezes, a gente fala de gatilho mental, e como você falou agora, sobre utilizar a massagem, dar uma massagem de presente, né? E aí a pessoa pensa que a gente está mentindo, ou que tem que mentir para poder fazer o gatilho mental. Quando, na verdade, não é isso. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a verdade e os gatilhos mentais, porque é só uma técnica de falar a mesma coisa, né? E aí você fizesse essa... Porque várias coisas que você já falou no palco, que eu já acompanhei sempre seu treinamento, até troquei um colchão no Fusca, por causa das suas orientações lá, das trocas que você fazia, de como você conduzia o cliente, e sempre ficou muito na minha cabeça isso. Mas aí eu percebo que, às vezes, o monitor ou as pessoas não usam gatilho mental porque tem receio de que esteja mentindo, entende? Aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Então, na verdade, é assim,
Eu nunca minto, né? Eu nunca minto para o cliente. O cliente não é bobo, né? Então, assim, a respeito do que eu falei da massagem, eu falei, ó, eu não te prometo, mas se eu conseguir uma massagem, você aceita? Eu não entendi se tem mentira nisso, né? O que eu estou é valorizando o meu produto. Agora, valorizar é uma coisa, agora mentir não, porque eu vou levar uma massagem para ele. O que eu recomendo é que nunca mintam para o cliente. Isso é fato. Nem uma hora, eu nunca, em nenhum treinamento meu, eu disse que tem que mentir para o cliente. Sim. Eu entendi o que a Débora falou. Não, Neto, você nunca mentiu mesmo. Nunca mesmo. Tanto que várias técnicas, eu falo até para o meu namorado. Muitas coisas do que eu usei, do que eu fiz, foi coisas que você ensinou no palco, entende? Então, você nunca mente mesmo. E até tinha uma coisa da questão lá, às vezes você falava de trocar por objetos, por boi, por vaca, e eu achava que era mentira, até o dia que eu troquei pelo Fusca, entende? Aí eu falei, realmente, as técnicas do Neto são sensacionais. Então, eu tenho certeza disso. Mas eu falo que, às vezes, quando você fala de gatilho mental, o monitor acha que a gente está mentindo, aí as pessoas não conseguem fazer o gatilho mental por ter esse receio, entende? Que eu percebo. Por isso que eu falei para você falar um pouco sobre isso, e exatamente o que você falou, você nunca mente. Eu acho importante falar isso, né? E você discorrer quando está falando, porque você está usando as próprias técnicas, a verdade em relação à técnica. Você entendeu? Se você entendeu, explica para ele aí, para mim, por favor. Mais ou menos. Entendi, então, pessoal. Aí que tá. Vocês aí que estão escutando, de repente, você vai ter uma percepção de alguma coisa. O Neto, eu não consigo mudar a percepção que você tem. Se você entender e achar que é mentira, é difícil eu mudar essa percepção que você teve. Então, uma coisa que eu falo, não acredite. Todos os treinamentos que você for, o meu, o da Zete, o do Code, do Rodrigo, qualquer um, nunca acredite no palestrante. Põe em prática para você ver se é verdade ou mentira. Né? Põe em prática. Se não der resultado, você vai falar, esse cara aí mentiu. Agora, se der resultado, você vai ver que é verdade. Então, é o que a Débora falou. Ela tinha uma percepção que era mentira, e depois virou verdade. Maria Lúcia Cláudia Alberto. Bom dia, Giva. Você vai falar, Maria Lúcia? Se você vai falar, se programa aí para desligar a televisão, tá? Antes de você abrir o áudio, para não atrapalhar a nossa reunião, por gentileza. Ô, Zé, desculpa, estou com o meu telefone aqui. Não, perdoa. Tudo bem. Não. Maria Lúcia, se programa aí se você for fazer uma pergunta, tá? Neto, é assim, o que a Débora quis dizer, que eu acredito que eu tenha entendido. O que acontece é que, assim, muitos de nós, a maioria, principalmente dos vendedores, vem com muita crença. De repente, ele foi enganado lá atrás por algum vendedor e ele traz todas essas crenças dele. Aí, quando ele chega aqui para usar uma técnica, ele acha, por exemplo, um joguinho que a gente faz, né? Tá lá o preço à vista com uma gordurinha e tá o preço do código. O vendedor, por ele ter um monte de crenças, ele tem medo, ele acha que ele está mentindo se ele falar assim, ó, o preço à vista é esse aqui. O preço à vista é esse aqui, porque a gente tem que bater assim, porque você sabe que isso aqui é um jogo. A gente tem que voltar lá na questão do cérebro, isso aqui é um negócio. A gente vai fazer esse joguinho, porque o cliente também vai fazer esse joguinho. Nós estamos falando de negociar. Agora, se você tem esses probleminha na tua cabeça que não pode nem usar uma técnica de venda, porque senão eu estou mentindo, aí não vai virar. Primeiro, você vai ter que resolver essas crenças suas. Entendi, agora entendi. Mas isso existe, entende? Só para me concluir, Neto. Então, aí o que acontece? Se você não resolve essas crenças suas lá, você não vai aplicar isso aí.
Às vezes você quer pôr... Peraí, você sabe que tem o produto, mas você vai fazer um joguinho, porque isso é o nosso treinamento aqui. Fazer aquele joguinho. Vou verificar se tem uma sessão, vou verificar se tem esse produto. Se tiver esse produto, você fecha. Mas devido a muitas crenças que você tem na cabeça lá, que foi do passado, você acaba embananando. Então, lembra, isso aqui são técnicas. E outra coisa, viu, Zé? Lógico, é assim, ó. É o que eu falo. Eu consigo ensinar as técnicas, eu consigo ensinar a vender. Essa técnica, por exemplo, a que você falou, é a técnica do contraste e da ancoragem, né? É uma técnica da contraste e ancoragem a respeito do preço. Isso já tem lá na lista de preço, lá na tabela de preço, já tem, já é uma técnica do contraste e da ancoragem, já é isso aí, é o preço à vista, é X, você sabe que você tem uma gordurinha, porém, a pessoa que é de venda, ela tem que entender isso aí, a pessoa que vem com essas coisas na cabeça, porque o valor é 10 mil, mas na tabela está 12 porque é 12 de mil, a pessoa tem que entender que nós somos vendedor, né? Então, isso existe. Você vai comprar um carro, zero, eles vão te dar lá, quanto custa o carro? Eles começam com a tabela cheia, 54 mil, um exemplo. Só que sabe que o carro pode chegar a 50. Só que, se falar direto 50, que negociação que nós temos? Como é que consegue dar um tapete para o cara, um insufilme, alguma coisa? Infelizmente, é assim que funciona. Infelizmente ou felizmente, né? Não sei. Porque o cérebro da gente, a pessoa só faz negócio se for alcançado os gatilhos mentais e se ela receber alguma vantagem. Só que ela não sabe que a vantagem, desde quando ela senta na mesa, eu vou falar de mim, tá? Quando ela senta na mesa para negociar comigo, eu já quero dar todas as vantagens para ela fechar o negócio. Só que se eu der todas as vantagens na hora para ela vira as costas e vai embora, ela vai comprar com outro vendedor que tem as mesmas condições que eu, porém usa as técnicas para vender. Aí você decide se você quer usar as técnicas, você quer ser direto no assunto. Quando o cliente senta na minha frente, eu já quero dar tudo para ele. Eu já quero fazer o menor preço, eu já quero fazer tudo do bom e do melhor para ele. Porém, se eu falar tudo de uma vez, ele não vai, ele levanta da mesa, fala assim, tá bom. Aí ele vai no outro, o outro usa todas as técnicas que a gente está falando e ele vai comprar com o outro. Eu fui direto no ponto, não usei técnica, perdi. O outro fez a mesma coisa que eu faria, porém usou as técnicas e vendeu. É aí que está. E as crenças que a pessoa tem, quando a gente fala alguma coisa, eu consigo ensinar as técnicas, eu consigo ensinar a fazer pergunta. Isso, Cássia, isso aí, Cassinha. Cassinha fez muita venda com a Cássia. Fala aí, Cássia. Gente, eu vou contar uma venda rápida com a Cássia, tá? Teve uma vez que eu fui com a Cássia, ela tá de Vanessa, mano. Aí chegou lá, vendemos o produto. Aí a menina deu o cheque para nós, ó. Cheque na mão, Cássia. Depois você fala se é verdade. Cheque na mão. Quando chegou na segunda-feira de manhã, o marido dela falou assim, não vai entregar. E nós com o cheque na mão. Você vê, não tem mentira, não tem, é a verdade, porque eles estão felizes da vida com o colchão até hoje. Foram beneficiados, porém o cheque estava na mão, falou, não vai. Eu e a Cássia, nós não era nem distribuidor ainda. Aí eu liguei para o Code e falei, Code, libera, o Code que era o DA. Falou, Code, libera o colchão. Não, mas a menina falou que... Eu falei, libera o colchão que eu vou levar, mano. Cheque na mão, você acha que nós vamos perder esse cheque aqui? O cheque nós já estava gastando o cheque já. Fala aí, Cassinha. Aí tal, chegamos lá. Quando chegamos com o colchão, o marido falou, não vai entregar, não. Falei, como não vai entregar, rapaz? Eu vou entregar. Se você quiser pagar ou não, é outra coisa. Agora que eu vou entregar, eu vou. O colchão já está aqui, eu vou entregar. Depois você susta o cheque, sei lá o que você vai fazer. Eu vou entregar. Eu vim aqui para entregar e vou entregar. Agora você vai cancelar depois, eu não sei o que você vai fazer. Pegamos o colchão, levamos lá para cima, já abrimos, colocamos na cama da pessoa e viramos as costas. E ficamos só esperando o que ia acontecer. Aí a menina falou, já que o colchão está lá, o cheque já está na mão,
pode depositar o cheque. Foi assim, Cássia? Não sei se você pode falar. Posso sim, Neto. E aí? A palavra, vendo isso, assim, né? Como a gente teve pessoas que tinham medo de falar alguma coisa. Eu passei isso com o meu pai, você lembra também? O meu pai tinha medo, isso que a Débora falou, é bem comum acontecer. A pessoa acha que quando está fazendo uma ligação para falar, vai estar em casa, posso ir aí, tem um negócio, eu quero conversar com você. O meu pai achava que era ele estava mentindo para os amigos dele. Ele achava que ele tinha que falar assim, minha filha está trabalhando com um colchão que custa 10 mil e ela vai aí te mostrar. Ele não conseguia falar diferente, porque na cabeça dele, como era verdade e ele tinha credibilidade com as pessoas tinham que acreditar nele. E o que acontecia? Não acreditava. E ele, como tantas outras pessoas. E tudo que você está ensinando, que a gente aprende, né, é maravilhoso, porque assim, é uma mudança de mentalidade. O meu pai sempre foi empresário, mas ele sempre teve dificuldade em fazer negócios. Uma pessoa extremamente correta, mas essa mente, hoje eu enxergo assim, nós estamos aqui, todo vendedor, a gente ajuda a pessoa a tomar decisão. Ela não sabe que ela vai tomar decisão, mas nós temos que ser ousados. Acho que a melhor palavra que define um vendedor é ousadia. É isso que você falou agora. A ousadia é o que vai diferenciar, né, os amadores dos profissionais aqui. E a Vanessa ficou feliz com o colchão, o marido? Você lembra? Sim. O Koji lembra também. Ela trabalhava lá no salão com a gente, né? Graças a Deus que pararam de falar mal da gente no salão depois. Isso aí, por quê? Porque colocou o colchão lá e acabou. Mas é legal, né? É isso aí. Parabéns, Cassinha. Estou com saudade de você, hein? Eu também estou. Neto. Oi? Gratidão. Agora é o Giba. O Giba tem a mão. Levantar. Vamos lá. O que eu estava... Até quando a gente vai conversando aqui, a gente vai conectando as coisas, né, Neto? O gatilho mental ele é tanto do consumidor quanto de quem está vendendo. E o que a gente percebe aqui? A gente tem que aprender a induzir, inconscientemente, induzir o cliente a reagir em diversas ações que ele vai poder tomar ali na frente. É o que eu estou entendendo. Se nós não aprendermos algumas ferramentas para induzir o inconsciente dele, porque já está tudo no inconsciente dele, já está tudo pronto lá, o desejo, a vontade, a gente só precisa induzir com que aquele inconsciente dele funcione, para que ele possa ter a necessidade do produto, não só necessidade, como você fala, né, que o emocional dele também entra aí na jogada. Então, a gente não está fazendo nada além do que já não está dentro dele. Os gatilhos mentais nada mais são do que os pensamentos rápidos que a gente tem para tomar decisões diárias, em tudo. Vou trocar uma roupa, que cor eu vou pôr? Se a pessoa demora muito para pôr, é porque os gatilhos mentais dela tem que ter mais experiências, mais vivências. Quanto mais vivência uma pessoa tem, mais gatilhos mentais ela tem para disparar. Então, isso é estudar. O que nós estamos fazendo aqui é descobrir quais são esses gatilhos mentais, mesmo sendo passado por eles. E, de repente, já está dentro de nós, só que está tudo ali, está estacionado, a gente está despertando ele para poder ter resultado melhor. Não sei se eu estou certo no que eu estou falando, tá? Mas é mais ou menos o que eu entendi aqui, até aqui. É isso mesmo, Gibão. Vai adicionando os gatilhos mental, antes da pessoa pensar, lá no inconsciente, lá no emocional, ela já tomou a decisão. Porque você vai dando os gatilhos mentais, aí ela compra, fecha o negócio, depois fica tranquilo que ela vai usar o neocórtex, tá? Porque ela vai usar o neocórtex para explicar por que comprou. Não, comprou por causa disso, por causa daquilo, aí só depois que já está fechado o negócio que vai usar o cérebro, o cérebro que é analítico, o cérebro que demora a tomar decisão. Como o emocional já tomou, só que a gente não assume. Essa é a verdade. Vocês todos aí, eu estou falando, você no fundo fala, não, eu não tomo decisão pelo emocional, eu tomo pela razão. Não, é já o emocional que você não quer deixar o emocional tomar conta, você acaba usando a razão para explicar por que o emocional entrou. Muitas vezes, quando o cliente compra e quer devolver, é porque você também não disparou os gatilhos
gatilhos mentais dela que deveria, porque aí entra onde ela não precisa nem justificar mais, ela mesma tomou a decisão. Não é? Isso mesmo. Nada mais os nossos gatilhos para fazer com que abra os gatilhos dela. Agora, por isso que aquela venda que a gente fala assim, você não trabalha, você até deu um exemplo agora aí com o Euler no início, né? Qual o caminho que você está fazendo? Já quer falar, você não bateu papo, você não sabe disso, você não sabe daquilo. E isso é disparar os gatilhos mentais e preparar para tudo se conectar e no final ele sair satisfeito com a compra. Você não precisa nem falar mais nada, está feita a compra, porque disparou nela. Confere? E legal, Giba, é quando você conhece as técnicas, né? Quando você conhece, isso aí é uma técnica de persuasão, que é assim, ó, nós usamos para o bem, nós somos éticos e usamos para o bem. Mas sabe, os estelionatários, os mau caráter, usam as mesmas técnicas. Só que nós usamos para o bem. Só que a gente ensina a técnica. Se essas técnicas caírem na mão de uma pessoa que tem mau caráter, ela vai usar para o mal, que pode usar. Só que as técnicas são as mesmas. Só que nós usamos as técnicas para beneficiar o nosso cliente. É o que o Giba falou. Tudo já está dentro da pessoa, você só vai disparando. Essa é ter essa técnica de saber. Quando você conhece a técnica, fica mais fácil, porque quando você vendeu sem técnica, com certeza o que você fez? Você foi disparando os gatilhos mentais na pessoa sem saber que estava disparando. Porque naquela pasta de venda tem vários gatilhos mentais que você vai disparando na pessoa. Então, você fazer sem saber é uma coisa. Agora, você fazendo e vendo as técnicas funcionando, parece que a venda passa em câmera lenta. Você vê, olha, puxa vida, olha, aconteceu isso. Olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo outro. E eu também. Eu sou expert nesse tipo em venda, na verdade. Qualquer coisa a gente vende, essa é a verdade. Porém, quando eu vou ficando longe das técnicas, eu vou fazendo sem perceber. Quando eu releio as técnicas, aí eu começo a aplicar de novo com mais eficiência, porque você sabe da técnica. Né? É isso aí, Gibão. Débora, agora, legal. Agora, não adianta a pessoa ter a técnica também, né, Neto? E ela não está... E não põe em prática. Né? Porque tem um outro lado, tem a situação que o cara até perguntou, até a Zete aí entrou e falou assim, às vezes a pessoa, da vacina, tem gente que vai questionar. Você está preparado para aquele que vai questionar? Você está preparado para jogar novos gatilhos, para fazer ele voltar a entender o que você está falando, entrar no bate-papo, da conscientização mesmo? É aquilo que você falou, nossa pasta ela tem algumas perguntas chaves que a gente faz, mas você acabou de fazer a pergunta, a pessoa até responde, ela continua refletindo de coisa que ela não tinha pensado antes, é onde os gatilhos começam a disparar. Chegou lá no final, leve. É isso? Isso aí, é leve, isso aí é leve. Mas é isso aí mesmo, mas aprenda. Gente, nós de venda tem que saber todas as técnicas, mas a primeira, que infelizmente, a número 1, que o vendedor muitas vezes não consegue as perguntas. Pergunta. Você pode ver, mesmo aqui num treinamento, eu estou dando o treinamento, mas eu faço pergunta. É isso? É aquilo outro? Porque é a pessoa que tem que... você tem que deixar claro que quem está tomando a decisão é a pessoa. Agora, como é que você faz isso? Com pergunta. Olha, você não vai fechar o negócio? Não. Olha, você falou isso, você falou que dorme desse jeito, você falou que a água é ruim, você falou tudo isso, falou ou não falou? Aí entra em outro gatilho, que é o gatilho do compromisso e coerência. Você falou isso, você não falou que a água é ruim, você não falou isso aí, você não falou. Quer dizer, ele falou tudo a respeito que quer comprar o nosso produto. Aí, como eu sei usar técnica, eu pergunto, Giba, você não falou isso? Você não falou que isso? Você não falou que aquilo? Amigão, você não vai comprar? Eu mereço uma explicação. Você pode me explicar, por favor? Aí a própria pessoa
ela vê que ela não pode entrar em contradição com o que ela disse, ela tem que ter coerência com o que ela disse, e se ela tiver compromisso com o que ela disse e tiver coerência com o que ela disse, o que ela vai fazer? Legal. O que vai fazer? Vai comprar. Você vê, é outro gatilho mental que você vê. Quando você conhece as técnicas, fica fácil. Ela, Zete, pode terminar aí, Zete, 8h56. Não, tem mais uma pergunta aí. Aproveita aí, pessoal. Alguém tem uma situação interessante, uma dificuldade aí para jogar aqui agora, para ver qual o gatilho mental que o Neto vai te orientar a usar? Aproveita essa oportunidade, vai pensando aí enquanto o Antônio joga. Quando eu responder essa pergunta, eu vou responder o gatilho mental a respeito do preço, porque no colchão, e às vezes até no purificador também, 2.000, às vezes a pessoa acha que 2.000 é muito dinheiro, e existe um gatilho mental para você disparar no cara, para o cara achar que é barato. Eu já falei disso um monte de vezes. Vai lá, Antônio. Abre o áudio. O Neto, para quem está começando... Ô, Neto, com saudade de você, ô Barba. Bom dia. Bom dia. Para quem está começando, você lembra, Neto, das nossas primeiras vendas, que a gente ia nos meus parentes e a minha atual esposa, na época, ela ficava questionando, mas não vai vender, porque está construindo, porque isso, porque aquilo. Só que eu e o Neto, a gente estava tão alinhado que a gente tinha o objetivo de ir e vender. E as técnicas era só um caminho para pavimentar o objetivo que a gente queria, para chegar ao objetivo final. E aí ela em casa ficava torcendo para não vender, para a tese dela estar certa, né? Para ela ter a razão. Só que aí quando a gente chegava, Neto, a gente chegava e falava o quê? Vendeu. Aí ferrou. Por que eu estou falando isso? Porque eu sei que tem pessoas que fazem o negócio, mas que o companheiro ou a companheira acha que a gente está enganando outras pessoas. Mas quem está no negócio não precisa discutir em casa, não precisa ficar batendo de frente. Deixa o especialista usar as técnicas, aí depois da venda fica todo mundo feliz. Até quem estava criticando fica feliz, porque vai jantar, vai... Meu, é assim mesmo. Ô, Antonião, mas depois de todas as técnicas, eu uso pouca técnica? Nas visitas eu uso pouca técnica ou só técnica? É técnica o tempo todo. Parece que o Neto está numa partida de xadrez e o cliente está como iniciante e o Neto está 3, 4 jogadas à frente. Quando o cara vai abrir a boca, o Neto já sabe o que o cara vai falar. É isso aí, é experiência e técnica. É isso aí, parabéns. E o engraçado é que quando você está com um especialista, você tem que colocar na sua cabeça que você não está ali só para ganhar o dinheiro. Você está tendo aula. Então, assim, eu gostava de ir com o Neto porque as raras vezes que não vendeu, que nem no caso do Daniel, que deu um problema... Não, mas vendeu. Ele devolveu, mas vendeu. Vendeu, mas assim, as raras vezes que o cliente vinha com objeção, que vinha querendo dificultar, eram as vezes que eu mais aprendia. Eu falava, caramba, depois dessa aula aqui eu estou preparado para enfrentar qualquer um. Verdade. Neto, ficou uma pergunta para trás ontem, e já que Pode ninguém falar. vai fazer aqui, que gatilho mental você orienta para aquela pessoa, que já aconteceu aqui na nossa reunião, a esposa é assim, é contra total o negócio, contra e puxa o tapete do cara, enfim, não ajuda. Esse é fácil. Fala aí para nós, porque vai ficar gravado aí, eu tenho certeza que a pessoa vai assistir depois. Tá bom, é assim, ó. Eu vou te falar assim, ó. Esse não é técnica minha, não, tá? Isso é uma técnica da autoridade nesse negócio. Quem é autoridade nesse negócio? Quem é, Zé, que é autoridade? Eu sou o especialista. Não, além de nós. Mas eu autoridade nesse negócio. Quem? Autoridade? João Rodrigues. Parabéns, João Rodrigues. Essa eu aprendi com ele, tá? Eu usei e deu certo. É assim, ó. Minha esposa, não é que ela ficava contra, mas eu já ensinei outras pessoas. Ela, realmente, nós estávamos numa condição X e não acreditava que vendia um produto na época de 6, 7, 8 mil.
há 13 anos atrás. E aí ela ficava no cantinho, e eu querendo que ela viesse comigo. Aí eu trabalhei. Eu falava, João Rodrigues, a esposa não está vindo comigo. Aí ele falou assim, vai nela, você vai falar o seguinte, falar, ó, quando você vender, na época, tá? Você dá 1.000 na mão dela, R$ 1.000, e você vai falar para ela o seguinte, falar assim, olha, esse dinheiro é seu, eu não vou perguntar o que você vai fazer, se você vai no shopping, você vai comprar bolsa, você vai dar para sua mãe, eu não vou perguntar, esse dinheiro é seu para você fazer o que você quiser. Eu falei, é isso? O João Rodrigues falou, é isso. Fez venda, peguei 1.000, dei na mão dela. Não foi para ela fazer compra em casa, não. Eu fiz as compras, fiz tudo que tinha que fazer, paguei todas as contas, eu dei 1.000 na mão dela, falei, ó, esse dinheiro é seu, não quero saber o que você vai fazer. Você vai dar para sua mãe, você vai comprar batom, né? Esse dinheiro é seu, para você fazer o que você achar melhor. Tá bom. Aí ela continuou no cantinho dela. Cheguei no João Rodrigues e falei, João Rodrigues, ela não veio. Ele falou, continua. Semana que vem você vem de novo, dá mais 1.000 para ela. Tá bom. Aí, outra semana, vendi, dei 1.000 para ela de novo. Falei, não quero. Ele falou, e repita tudo que eu estou te falando. Não quero perguntar o que você vai fazer com o dinheiro. Pode gastar, dar na igreja, pode dar para sua mãe, pode fazer o que você quiser. E vira as costas e fala nada. Segunda semana, mesma coisa, fiz, e ela nada de mim, mano. Eu cheguei no João Rodrigues de novo, falei, João Rodrigues, de novo, mano. Puta merda, ela não. Falou, continua de novo, você vai ver. Falei, não é possível, tá ficando caro demais. Terceira semana, mesma coisa, nada. Aí eu voltei e falei, não tá dando certo. Ele falou, tá dando certo, fica tranquilo. Foi na quarta semana, dei 1.000 na mão dela. Ela falou assim, Neto do céu, será que o negócio dá certo mesmo? E ela tá dentro comigo até hoje. Então, quer dizer, não escute o que a pessoa fala, porque ela não está fazendo treinamento, ela não entende, ela não vê que é bom. Faça o que você acha que tem que fazer. E hoje, 1.000, acho que não dá mais, né? Há 12 anos atrás, 1.000 era dinheiro. Hoje, 1.000 não dá para nada. Sei lá, dá 3, 5 na mão da... 1.000 tá bom. 1.000 tá bom, 1.000 é dinheiro. 1.000 acho que é pouco, hein? 1.000 eles não enrolavam mais Elaine hoje, não, hein? Mas, ó, Neto, você mostrou aí no seu caso, você, gente, tem que até você que está passando por isso, a situação aí, ou é marido ou é esposa, né? Vale para os dois. O Neto foi para ação, ele foi vender. Agora, você quer que a sua esposa acredite em você, quer que seu marido acredite em você, mas você não tira a bunda da cadeira aí, não vai, mas não aí, vai atrapalhar, não vai agir. De novo, Zete, ó, imagina que você é minha esposa e você critica, você fala mal. Aí eu falo, ó, olha como é técnica. Lembra que eu falei, qual é a primeira habilidade do vendedor? Pergunta. Então vamos lá, você é minha esposa, Zete. Zete, eu entendo você, que você não acredita, que você não fica até criticando. Agora, assim, você torce por mim? Torço, claro. Você quer que eu dê certo? Claro. E você me criticando, colocando eu para baixo, você acha que você está me ajudando? Não. Puxa vida, mesmo que amanhã ou depois der errado, aí daqui um tempo eu vou ser todo ouvido para te escutar. Porém, hoje, você como esposa, eu preciso que você me apoie. Já pensou se dá certo? Se der certo, você também vai querer ser beneficiada. Amanhã, depois que a gente ganhar 20, 30, 50 mil, você acha que sua vida vai mudar? Então, eu só te peço uma coisa, me apoia. Você consegue fazer isso por nós? Pelo futuro dos nossos filhos, pelo futuro da nossa família, você consegue me apoiar? Amanhã, depois, se der errado, eu vou dar o braço a torcer e vou te pedir perdão. Mas agora, no momento, o que realmente eu preciso é que você me apoie e me dê força. Você consegue fazer isso por nós e pela nossa família? Uau, ficou gravado.
Você consegue, a mulher não consegue mais criticar de jeito nenhum, porque você comprometeu ela não com o negócio, mas você comprometeu ela com a família, comprometeu ela com você. E eu falei muito pouco, a maioria das vezes eu fiz o quê? Pergunta, só perguntou. É isso aí. E tudo na vida é assim. Os meus filhos, minha filha, quando era menorzinha, que não tinha... Criança tem uma fase que não gosta de escovar os dentes. Aí eu fazia a sua pergunta, dava duas opções. Falou, ó, é o seguinte, se você não escovar os dentes, sabe o que vai acontecer? Você vai ficar com a boca fedida, as pessoas vão correr de você, você vai passar vergonha lá na escola, porque a boca vai estar fedida, todo mundo não vai falar para você, mas por trás de você vai falar que você tem mau hálito, vai ficar todo mundo zombando da sua cara. Isso aqui é se você não escovar o dente. Agora, se você escovar o dente, você vai ficar linda, sorriso maravilhoso, as pessoas vão querer ficar perto de você. Então, sabe o que você faz? Você decide aí. Você que decide o que você quer fazer. Aí, sabe o que elas faziam? Ela fazia? Ia lá escovar o dente, porque ela decidiu. Nós, vendedores, nós temos que dar essa opção para a pessoa que tem que decidir. Olha, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. E pode ver que a própria pessoa decide o melhor para ela. O melhor para ela é viver melhor, é o nosso produto, dormir bem, beber água de qualidade, ter menos doença. Com certeza ela vai escolher isso aí. Legal. Pessoal, deu nosso horário, terminou já, tá? Se você quiser sair, tudo bem, mas tem a Ana Paula para a gente escutar, porque ela está com a mãozinha levantada. Ô, Antônia, abaixa sua mão que você já falou. E a Ana Paula vai fazer a pergunta e a gente vai terminar, tá bom? Ô, Zete, mas o Neto falou que ele vai falar ainda do gatilho do preço. Tá, mas é amanhã. Ah, peraí, então, vamos lá, vamos ver. Vamos ver aqui com ele. Vamos responder a Ana Paula, daí a gente volta para o Neto. Bom dia, gente. Ô, Neto, eu estou com uma situação e eu queria tirar uma dúvida. É assim, a gente vendeu um colchão para um casal e essa senhora ela falou que vai dar indicação para a gente, né? Só que, assim, ela quer fazer as coisas do jeito dela, ela é muito teimosa. E o que ela está fazendo? Ela vai falar para as amigas dela, eu comprei um colchão que custa mais de 12 mil e vem aqui ver o meu colchão. Aí a pessoa vai ver o colchão dela, ela fala assim, ó, se você quiser comprar, fala para as minhas amigas vir aqui. Já conversei com ela, já tentei orientar, e ela é muito teimosa. Nesse caso, qual gatilho mental que eu devo usar para falar com ela? Vai lá. De novo, agora você é ela, tá? Você vai vestir, tá. Você é a cliente agora, eu sou você e você é a cliente, eu gosto de teatro, tá bom? Ana, Ana, nossa, que legal, você é uma pessoa muito maravilhosa, né? Você quer muito ajudar suas amigas, não é? Por isso que você fica nesse afã de trazer aqui, de mostrar, né? Você tem muita vontade de beneficiar suas amigas também, não é? Sim. Então, e assim, eu até entendo que você quer trazer. Agora, você quer beneficiar ou não quer beneficiar as suas amigas? Eu quero beneficiar, por isso que eu já mostrei logo, já falei o valor, porque elas têm condições de comprar. Então, agora, de todas essas pessoas que você trouxe aqui, alguma fechou negócio com a gente? Não, porque elas falaram que vão ver ainda, mas elas ficaram interessadas, falaram que vão comprar. Só não consegui agendar porque não foi essa pergunta, não foi essa pergunta que eu te fiz. Eu fiz uma pergunta assim: alguma dessas pessoas, mudou de gente aí? Cadê ela? Ana? Ai. Pronto. Viu, Ana? É assim. A pergunta que eu te fiz foi a seguinte: alguma das pessoas compraram? Não compraram ainda. Eu não perguntei se vão comprar, se comprometeram. Eu perguntei se compraram. Não. Não? Você se sentiria melhor no caso delas já tivesse comprado e você já tivesse ajudado elas? Você se sentiria melhor?
Com certeza. Você quer Com entender certeza. por que não fechou ainda? Sim. Quer mesmo ou não? Quero sim. O nosso produto, eu trabalho faz 12 anos com esse negócio. Esse negócio não fecha do jeito que você está fazendo, trazendo as pessoas na sua casa. Esse negócio, quando eu fechei negócio com você, eu fechei com você aonde? Na minha casa. Alguém que me trouxe aqui? Sim. Você viu como é que fecha? Aí ele, sim. Você viu como que fecha? Sim. Você foi comprar na casa de alguém? Não. O seu grande objetivo é beneficiar todas as suas amigas. Então, marca a visita para mim na casa da sua amiga, que com certeza essas amigas que vieram na sua casa, todas elas já estariam dormindo no produto, já teriam benefício. Você estaria muito feliz de ter beneficiado elas. Entendi. Você estaria Entendi. feliz? Você Muito. estaria muito feliz? Como é que você vai fazer de agora para frente? Eu vou marcar no cliente. Você viu, pessoal? Foi ela que decidiu, foi ela que entendeu. Quando a pessoa entende, ela faz exatamente do jeito. Só que eu só fiz pergunta. É a pessoa que tem que entender. Tá bom assim? Legal. Legal, Ana? Obrigada. Legal. Não. Mas Obrigada. a aula está dando já, para não dar muito mais que 1 hora, de ontem também deu 1 hora, tá lá no YouTube, gente. Quem quiser ver de ontem, que é a continuação. Eu acho que tá bom por hoje, Neto. Vamos deixar um gostinho de quero mais? Vamos, eu vou falar o gatilho mental, que, na verdade, é assim, o nosso produto não tem objeção. Nosso produto não tem objeção. Única objeção, assim, que o pessoal fala que tem é o preço. Só o preço, não tem mais nenhuma objeção. As pessoas querem cuidar da saúde, o produto é maravilhoso, é um monte de coisa. A única coisa que enrosca é no preço. Se você ficar especialista em destruir essa objeção do preço, você vende em todas. Porque a pessoa fala que vai pensar, mentira, ela achou que está caro. A pessoa fala que está construindo, mentira, ela achou que está caro. A pessoa pode estar construindo, pode estar fazendo o que for. Se ela achar que é barato, ela compra. Ela dá um monte de desculpa para falar que está caro. Se você ficar especialista em minimizar essa objeção do valor, onde vai, você vende. Agora tem que usar técnica. Entendeu? E pode ser, quarta-feira que vem a gente fala disso, Zé, só de preço, mais nada, só preço. Porque, olha só, às vezes o distribuidor, Zé, agora é para dar risada, tá? Sabe o distribuidor? Às vezes o distribuidor acha que está caro, imagina o cliente, pô. Pô, se você que está vendendo acha que é caro, você não vai vender para ninguém, amigão. Então, primeiro eu tenho que convencer você. Primeiro, o Neto tem que convencer você que o nosso produto é barato, que é barato demais. Quando você estiver convencido, aí você consegue convencer os outros. Quarta-feira que vem, nós podemos falar só de preço, Zete. Você vai ver que... Quarta-feira, só preço. Aí ficou legal. Gente, gratidão a cada um de vocês, gratidão, Neto. E aí você já vai se preparando aí. Tem 2 opções, ou quarta ou amanhã, você que escolhe. Quarta-feira, né? Amanhã não, que mas sexta. fica muito... Sei lá, vocês que mandam aí, mas pode ser quarta-feira, você que manda, ou amanhã, para mim tanto faz. Eu estou aqui, eu quero contribuir. Vamos fazer essa enquete? Amanhã pode ser, gente? Continuação? Pode. Vai terminar esse assunto? Pode, não tem outra, vamos fazer, para nós aprender.